Quando a gente vai estudar o braço, muitas pessoas acabam confundindo a diferença entre o braço e o antebraço. Braço é a porção superior e o antebraço é a porção inferior. Então, na região inferior dos membros superiores, quando a gente for falar sobre a anatomia do antebraço, a gente pode estar dividindo anatomicamente os músculos do antebraço, a classificação deles como os músculos flexores dos dedos e os músculos extensores dos dedos. Os flexores dos dedos são os músculos que ficam na porção anterior do antebraço e os extensores ficam na porção posterior. Para a gente entender a classificação, para a gente entender a posição desses flexores e desses extensores, a gente vai se apropriar da posição anatômica. Então, para facilitar o ensino anatômico da estrutura da musculatura, a gente precisa pedir para o paciente ficar nessa posição, palmas das mãos voltadas para frente. Lembrando que a musculatura que fica na região anterior do antebraço, a gente considera que são os flexores dos dedos. Quando a gente deixa a mão em repouso e a gente aperta essa região, a gente percebe que os dedos eles vão começar a se fechar. Então, eles estão fazendo a flexão dos dedos. Quando a gente vira a palma da mão para trás, a gente está fazendo essa sobreposição e invertendo tanto a estrutura óssea quanto a estrutura muscular. Na região posterior, a gente vai estar classificando os músculos como os extensores de dedos. A gente consegue fazer a palpação dessa musculatura também, enquanto a gente estiver desenvolvendo a técnica de liberação miofascial. Para a gente trabalhar com a região de antebraço, para a gente conseguir identificar a musculatura do antebraço, a gente vai pedir para a pessoa ficar na posição anatômica, só que dessa vez ela vai fazer a contração muscular. Então, além de flexionar o braço, ela também vai contrair. Conforme a paciente ela faz essa contração, automaticamente a musculatura vai se elevando aqui, o tendão que está próximo à região de cotovelo, ele vai subindo. Esse tendão vai servir como um marco para mim. Então, se eu estou na posição anatômica, eu sei que aqui é o bíceps, eu contraio, levanta o tendão do bíceps aqui em cima e na região abaixo a gente vai ter os tendões do antebraço, da musculatura que compõe o antebraço. Então, eu vou procurar aonde que está esse tendão de um lado e do outro. A mesma coisa que eu fiz ali no deltoide, eu vou fazer um Vzinho aqui, que é onde se encontram os tendões dessas musculaturas. E vou traçar uma linha reta até o punho. Pode desfazer a contração. Fica com o braço bem molinho, bem levinho. Essa região interna, ou seja, a região medial do corpo, porque ela está numa região próxima ao corpo, tudo que for do lado de fora é a região lateral, que é do lado. Tudo que for do lado do corpo, tudo que for mediano ao corpo, é região medial. Então, a região medial, aqui a gente está trabalhando com os flexores dos dedos e do lado de lá a gente está trabalhando com os extensores dos dedos. Como eu sei isso? Quando a minha paciente está em repouso, a hora que eu faço a pressão nessa região de punho aqui, eu consigo trabalhar, deixa o braço bem molinho, deixa a mão bem molinha, eu consigo trabalhar, com o encurtamento dos dedos, tá? Então, eu sei que na região interna, eu consigo estar trabalhando com a flexão dos dedos. Então, a musculatura que desce lateral, medial ao corpo, são os flexores de dedos. Agora, quando a nossa paciente ela faz a sobreposição das mãos, significa que a gente novamente cruzou os ossos e a musculatura do antebraço. Então, posição anatômica, inverteu a palma da mão. Essa região aqui passa a ser a posterior. Na região posterior do antebraço, a gente tem o que a gente chama de músculos extensores dos dedos. Então, na frente, na região medial, a gente tem os flexores que fecham os dedos e na região posterior, a gente tem os extensores dos dedos, que é na região posterior. Para a gente conseguir identificar, para a gente conseguir localizar, quando eu faço esse movimento de punho, essa região aqui, perto do meu cotovelo, ela começa a se movimentar. Então, isso significa que a gente está trabalhando com os tendões dos extensores de dedos e punhos. E na frente, os flexores de dedos, quando eu faço a pressão da musculatura do antebraço.
Depois que a gente finalizou a parte posterior com a paciente deitada de lado, agora a gente vai trabalhar com ela de barriga para cima, a gente vai estar trabalhando a região anterior do braço. Lembrando que aqui a gente tem a musculatura do bíceps braquial, abaixo do bíceps a gente tem o músculo braquial e bem mais próximo aqui nesse pontinho, próximo ao deltoide, a gente tem o côraco braquial. Então, se na região posterior a gente trabalhou com o tríceps, na região anterior a gente vai estar liberando o bíceps. Lembrando que o osso fica aqui, a gente nunca trabalha em cima do osso, então encontra o epicôndilo aqui, a região de cotovelo, dá um passo para cima, encontra o tendão e vai fazendo a liberação. Se tiver difícil de deslizar, se a pele começar a enrugar e a subir junto, faz a tração aqui embaixo. Segura com uma mão e a outra mão em punhos fechados, a gente vai desenvolvendo o deslizamento profundo, sentindo as fibras musculares. Depois que a gente fez essa divisão anatômica, a gente consegue visualizar melhor onde fica a musculatura e fica mais fácil na hora da gente desenvolver a técnica de liberação miofascial na região de membro superior. Posso fazer esse movimento por 2 minutos, somente usando a minha mão, punhos fechados, palma da mão, pontas dos dedos. Como eu posso também estar utilizando os instrumentos. Nesse caso aqui, novamente, o soco, a gente faz uma pressão positiva, ou seja, eu posiciono o instrumento e pressiono a pele do meu paciente para baixo e vou deslizando. Não é uma técnica muito gostosa de se receber, mas é uma técnica que traz muitos benefícios depois. Posso trabalhar com ele deslizando, como posso trabalhar com ele esfregando a região, para fazer a soltura aqui das contraturas, até a região de ombro. Terminei o instrumento, posso vir com a ventosa trabalhando com ela estática na região do braço. Posso colocar uma sequência de ventosas aqui, de 3 a 4 ventosas, e deixo ela fazendo o trabalho dela de aumento circulatório, como eu posso estar trabalhando com ela deslizando. No caso, para a ventosa deslizar, eu vou precisar um pouco de óleo ou de creme neutro, espalho na região que eu vou trabalhar, uma sucção, deixa eu pegar uma ventosa menor. Tanto a ventosa quanto os instrumentos que a gente for utilizar tem que ser adequado para aquela região. Na hora de vocês comprarem as ventosas, vocês vão perceber que cada uma vem de um diâmetro, cada uma vem de um tamanho. Nesse caso aqui, se eu fosse usar a ventosa número 1, cada uma delas vem com a sua numeração. Se eu fosse usar a ventosa número 1, no caso do braço da Mari, não ia caber. Então eu acabei usando uma ventosa número 2, que ela é um pouquinho menor, e ela vai conseguir fazer o trabalho de deslizamento para mim aqui na região. Lembrando sempre de segurar firme a região da onde a gente vai estar deslizando. E se a gente for perceber de um lado para o outro, aqui ela está bem mais vermelha. Então significa que houve um aumento circulatório, houve um estímulo da circulação sanguínea no local, automaticamente a desinflamação. E por fim, dentro da liberação, se você tiver alguns desses instrumentos, pode usar um ou outro ou pode estar aplicando todos. E a pistola também. Segura firme a região e vem trabalhando no sentido das fibras musculares. Com essa mesma linha de pensamento, a gente vai estar trabalhando com a musculatura do antebraço. Lembrando que a gente já tinha feito a divisão do antebraço, então a gente está trabalhando com os flexores dos dedos, que é quando eu aperto essa região aqui, ó, e os dedos dela, deixa a mão bem molinha, Mari, relaxa o braço, ó, os dedos da mão dela fazem a contração, bem suave.
Então, região medial são flexores e região, que seria região posterior ou região lateral, a gente trabalha com os extensores, que daí vão trabalhar a extensão dos dedos aqui atrás, tá? Mesma coisa, para eu acabar ganhando tempo, eu posso estar trabalhando com o antebraço todo aqui, ó. Tanto com flexores quanto com extensores. O mesmo procedimento que eu fiz na região superior, eu vou fazer na região inferior. Dedos, punho fechado, dois minutos para cada movimento numa determinada região, região palmar. No caso do antebraço, como ele é mais fino que o braço, ao invés, a gente pode estar usando esse soco para fazer por partes os extensores ou os flexores. Mas além desse instrumento, a gente pode estar usando o gancho também, que foi o mesmo que a gente utilizou quando a gente foi fazer a liberação abaixo da escápula. O formato de gancho, ele se encaixa certinho na região de antebraço da minha paciente. Então, eu posso estar utilizando esse instrumento para fazer a movimentação e a mobilidade tecidual aqui. Ao mesmo passo, a liberação da musculatura. Como eu posso também estar trabalhando com a ventosa terapia. Novamente, a ventosa deslizante. Lembrando que essa região é uma região menor, então eu poderia estar pegando uma ventosa um pouquinho menor para colocar aqui, para fazer o deslizamento e desenvolver o trabalho que eu preciso. Ou eu posso estar trabalhando também com ela estática. Aqui já não vai dar o tamanho. Ampliando a região e irrigando ali também. É muito comum nessa região de antebraço, principalmente punho e cotovelo, a gente ter patologias como a epicondilite e a tendinite. A epicondilite significa que é a inflamação da região do epicôndilo, que é essa região do cotovelo. Ou seja, toda terminologia finalizada com o termo it significa inflamação. Então, epicondilite é inflamação da região de epicôndilo. Tendinite é inflamação de um tendão. Como a gente tem tendões espalhados pelo corpo todo, a gente pode ter tendinite espalhados pelo corpo todo também. É muito comum a gente ouvir falar de tendinite no punho, mas a gente pode ter tendinite espalhada pelo corpo todo. Além da ventosa terapia, a gente também pode finalizar a liberação da região de antebraço com a pistola. Então, região medial, a gente vai estar trabalhando com os flexores dos dedos. E na outra parte, a gente vai estar liberando os extensores dos dedos. Assim, a gente finaliza a região de membro superior.